Fala pessoal, beleza? Me chamo Nathan Araújo e o vídeo de hoje é: será se somos apenas validadores de tickets? Qual é o contexto que eu quero trazer aqui para vocês hoje? A gente começar a pensar a forma como nós estamos trabalhando e a forma como nós estamos contribuindo como pessoas que garantem a qualidade, ou melhor, aquelas pessoas que norteiam o time em relação à qualidade. E o primeiro passo que nós precisamos entender é qual o contexto que nós estamos trabalhando. Por que disso? Porque a gente precisa dominar o contexto do processo de desenvolvimento no qual nós estamos inseridos. Porque dominando esse processo, nós vamos conseguir entender como nós podemos contribuir ainda mais com o time, né? Quais são as atividades que nós estamos realizando, por exemplo, em todo o nosso processo de desenvolvimento, seja antes da sprint, durante a sprint, após a sprint. Não é comum a gente encontrar situações onde o QA, por exemplo, está em algumas reuniões, como por exemplo refinamentos, mas ele está lá somente com o corpo, né? Ele não tem uma participação. E aquilo que deveria ser colaborativo apenas passa a ser mais uma reunião que o QA está inserido e ele fica caladinho lá, passa despercebido por essa reunião. E parece que para o QA importa somente que comece logo a sprint para que ele possa ler a user story, possa levantar os cenários e possa executar os cenários. O que a gente perde se nós estamos apenas trabalhando nesse modo? O time ele começa a pensar que as nossas atividades elas se resumem apenas em levantar cenários e executar esses cenários de forma manual, somente. Ou seja, as nossas atividades são resumidas em escrever e executar. E isso faz com que a gente tenha uma carência nos tipos de testes que nós tentamos cobrir nas nossas aplicações. Porque pensa só, se nós estamos durante a sprint e durante a sprint a gente só se preocupa em levantar e executar cenários, onde está a preocupação, por exemplo, em garantir a qualidade de outros atributos que foram escolhidos para o software? Nós não temos. Então, há uma carência aí quando nós estamos trabalhando nesse modo. E o time ele começa a entender que suas atividades são resumidas nisso. E eles não veem uma abrangência das suas atividades. O que isso faz? Isso faz com que o time ele comece a empurrar muitas coisas para você, né? Achando que só falta validar. Não, só falta validar. O Nathan ele só vai executar agora uns testes manuais. Como se as nossas atividades de qualidade se resumissem a somente isso. Então o time começa a perder o senso de capacidade de entrega. A qualidade ela não está sendo estimada de forma correta. Lembra lá na planning? No planejamento, quando a gente está falando sobre as atividades que vão compor a sprint? Se nós não estamos dando evidência do que a gente precisa fazer para garantir a qualidade daquelas user stories, por exemplo, o time passa a estimar somente o esforço de desenvolvimento e colocando ali um punhado de horas, um punhado de tempo para validação, porque eles acham que você e eu apenas levantamos cenários e executamos cenários. Isso quando dá de levantar cenários, porque pode ser que em algum momento, né, eles empurram tantas user stories para a gente que você acha que agora eu não tenho como levantar cenários, eu vou fazer um exploratório aqui e vou executar eles de forma manual nessa situação. Então o time só começa a pensar desse jeito. Então a gente começa a perder a realidade de que entregar, por exemplo, alguns itens, eles precisam ser desenvolvimento, qualidade, design ou qualquer outras coisas que compõem a entrega de fato ali daquela user story. O que a gente precisa mudar? Isso, tá? Não ache que as suas atividades elas são resumidas apenas em levantar cenários e executar cenários. Você pode estar dentro do contexto que aparentemente isso possa ser algo bom, mas não é. Tá bom? As nossas atividades elas vão além disso. A gente precisa abordar tudo que a gente precisa fazer para garantir a qualidade daquelas user stories, né? A gente não faz, pense só nas suas atividades, a gente não faz apenas levantar e executar cenários. Muitas vezes a gente tem que pensar em olhar, por exemplo, para a user story, não somente ler, mas a gente ser crítico a elas, a gente precisa revisar aquelas user stories, porque elas vão ser a base das nossas validações. Antes mesmo de a gente escrever qualquer cenário, vão surgir questionamentos esses que vão te ajudar a entender melhor o negócio, vão levar questionamentos para o time de desenvolvimento, para o time de negócio que possam impactar ali naquela funcionalidade, por exemplo.
Entende? Então, antes mesmo de a gente escrever cenários, a gente está fazendo muitas coisas anteriormente. Né? A gente precisa, às vezes, criar uma massa de dados, a gente precisa preparar um ambiente, a gente precisa rodar algum script ou criar algum script que facilite ali a validação daquela user story. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode estar abordando para garantir a qualidade daquela user story. Né? A gente precisa estar ativamente em nossos refinamentos e nossos planejamentos. Isso aqui é bem importante, tá? A gente não pode ter uma postura de que refinamentos e planejamentos são apenas uma reunião que nós QAs temos que participar. Ok, ela faz parte ali das cerimônias, né? Então eu vou estar lá. Não, a gente tem que entender a importância delas. Se nós estamos no refinamentos, aqueles itens que não serão levados, aqueles tópicos que serão levados, são importantes para a gente. Quando nós formos olhar, por exemplo, para aqueles itens e garantir a qualidade. Então a gente precisa estar em refinamentos, questionando, entendendo, mostrando as inconsistências, evidenciando os riscos, por exemplo. Né? Então a gente precisa estar dentro dos refinamentos de forma ativa, assim como nos planejamentos. Não podemos deixar que itens entrem para a sprint sem passar pelas nossas estimativas também. A gente precisa colocar o nosso peso dos nossos esforços ali naqueles itens, para o time entender que entregar uma user story não é somente o time de desenvolvimento, mas é o time como um todo. E isso envolve o seu trabalho como qualidade, assim como envolve o trabalho de outras pessoas também, muitas vezes de UX design, muitas vezes de DevOps. Então é um time trabalhando, e se você é o QA do seu time, você precisa colocar as suas estimativas dentro desses itens também, para o time ter essa noção de capacidade das sprints. Aponte os riscos que são encontrados. Não fique calado. Toda vez que você ver uma inconsistência, toda vez que você ver um risco ali, comunique com o time. Leve feedbacks contínuos para o seu time em relação à sua visão de qualidade. Faça isso através de colaboração. Chame o Product Owners, chame de desenvolvedores, né, para que vocês possam externalizar esses problemas que você tem encontrado durante essas análises que você faz, tá bom? Além de você poder fazer pair testing, faça pair testing com desenvolvedores. Mostre para os desenvolvedores, por exemplo, o negócio, as problemáticas daquela funcionalidade. Leve para ele os cenários, por exemplo, que você levantou, para vocês juntos aplicarem a estratégia de testes que foi definida. Entende? Faça pair test também com outro QA se você estiver trabalhando. Revise os cenários do seu par, para você entender se aqueles cenários são relevantes, fazem sentido ou estão escritos de alguma forma com boa qualidade. Isso é bem importante para as suas atividades. E comece, claro, a fazer a implementação de automação. A gente precisa de alguma forma encaixar a automação em nossa cultura. Porque lá na frente a gente vai começar a sentir quando tivermos uma regressão, por exemplo, muito grande, muito forte para realizar. Então a gente precisa começar a ter a cultura de automação. Mas antes de tudo isso, gente, procure ser um QA que se organiza e que se planeje dentro das suas atividades, né? Para que essas atividades elas possam ser concretizadas. Não adianta nada de falar de tantas atividades se a gente não tem, por exemplo, tempo para fazer, organização para fazê-las. Ainda mais no contexto onde as pessoas possam estar empurrando as coisas para a qualidade, a gente precisa se organizar para que essas coisas possam se tornar possíveis dentro dos nossos times. Cada projeto tem a sua realidade, então entenda a sua realidade, entenda as suas prioridades e façam que essas coisas elas possam acontecer. E aqui vem um alerta. Se atualmente você apenas está levantando cenários e executando esses cenários, você está sendo apenas um validador de ticket, apenas um validador de user story ali no Jira. Eu tenho certeza que você pode contribuir mais. E aqui vai a lição para a gente. Temos potencial de a gente contribuir muito mais com qualidade para os nossos projetos. Nós precisamos sair dessa bolha de qualidade, né, desse modo como nós estamos trabalhando, e enxergar as oportunidades de melhoria, né? Nem que o primeiro passo seja aprender como contribuir mais.
Porque você pode dizer assim, Natan, eu sei que tem que fazer isso, mas eu não sei como eu posso contribuir mais. Isso já é um primeiro passo. Sair dessa zona, desse modo e entender agora como que você pode contribuir mais para o time. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like, me siga para os próximos papos que nós vamos ter relacionados à qualidade. Compartilhe com o seu amigo que está trabalhando desse modo para vocês juntos, por exemplo, pensarem como vocês podem contribuir mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.